Olha aí as observações acerca dos tipos de filtros, tá? Daniel, começa aí. Então a gente tem vários tipos de filtros, né, Prodígio, mas a gente tem que avaliar vários fatores. Esse filtro mesmo aí, que está um exemplo, que é o separador, então ele tem um copo embaixo onde eu consigo avaliar muita coisa, tá? Normalmente esse filtro do Racor eu tenho que tomar um cuidado, porque alguns filtros desse existem válvulas no cabeçote do Racor e o filtro tem que possuir essa válvula também. Então é um outro detalhe que eu tenho que avaliar. E hoje eu vejo muito, na minha oficina acontece muito de que o cara coloca o filtro, mas ele tem que avaliar também o tamanho do filtro que a montadora colocou. Porque muitas vezes encaixa um outro filtro menor ali, ele vai ficar armazenado muito combustível ali também, mas quando ele precisar, ele vai ter vai faltar combustível ali nessa passagem do filtro principal, indo para a bomba de baixa e fazer todo esse percurso aí, tá? E esse copo a gente tem que avaliar várias coisas, não é só água. A gente tem que avaliar também, caso consiga, como eu falei anteriormente, limalha, sujeira. A gente tem que avaliar tudo que está ali nesse copo aí, porque isso aí é o fundamental do sistema de diesel. Vou dar uma Vamos palavrinha sobre lá. isso aqui, viu, Laerte? Também Fala. Na hora, o vamos pessoal lá. acha muito que filtro é tudo igual, só tem que filtrar e pronto. E, na verdade, a gente tem dois tipos de filtro, né? Eu tenho um filtro para a bomba em que ela puxa o óleo e tem um filtro que eu tenho uma bomba elétrica antes dele para poder impulsionar o óleo diesel, certo? Então tem realmente bastante cuidado, por exemplo, na HR. O pessoal tem mania, já peguei carro aqui com 3 filtros de combustível. E o que acontece? Ali eu só estou apenas aumentando os obstáculos que a bomba vai ter para poder puxar o diesel. Então, no caso de uma HR, eu só preciso colocar o filtro de combustível original. A micragem dele, se eu não me engano, do HR, o original são 8 microns, 8.000 microns. Então, assim, cada filtro ele tem sua particularidade, assim como também cada sistema tem sua particularidade. Tem sistema que usa 2 filtros, são 2 filtros. Se for o sistema que usa somente um filtro, coloque apenas um filtro. Agora que seja o filtro para aquele equipamento, de acordo para aquele equipamento, e que também tenha qualidade. Não é qualquer filtro é tudo igual, qualquer filtro, o pano dele, né, o tecido dele, na verdade, os microns que ele tem ali, nem todos são iguais, certo? Em relação a. Eu estava vendo aqui no grupo, né? Em relação à aplicação de filtro paralelo, o pessoal estava falando muito aqui no grupo que pegou muitos defeitos de aplicação, sim, sem ser do filtro original. Vocês pegam muito aí na oficina de vocês? Diariamente. Bastante, todo dia. E até legal que às vezes o cara acaba de trocar numa casa de óleo e aí já vem com o carro falhando para a oficina. Aí quando você fala para ele, você vai ter que trocar o filtro. Cara, mas eu troquei faz meia hora, mas vai ter que trocar, cara. Porque o seu filtro tá diferente, entendeu? Um outro detalhe também em cima de filtro, é importante salientar que na minha região tá tendo muito problema disso. Foi o que o Johnny falou. Eu tenho que avaliar o sistema, porque eu tenho sistemas que é por sucção, e eu tenho sistemas que o carro tem uma bomba no tanque e empurra. E o que acontece muitas vezes, está acontecendo aqui? Os caras vendem aditivo para colocar no diesel. E muitas vezes o aditivo ele vai fazer o quê? Ele vai limpar e a sujeira do sistema vai para onde? Para o tanque. Porém, quando é um carro com bomba, ele força aquela sujeira a vir passar pelo filtro de novo. Então isso tem ocasionado muito problema aqui de quando se usa o aditivo. Quando eu quero usar um aditivo, eu tenho que fazer o quê? Primeiro levar o carro num bombista ou no mecânico, fazer uma limpeza do sistema todinho, trocar todos os filtros para depois eu começar a usar aditivo. Porque se eu quiser já usar aditivo sujo, é igual aditivo de arrefecimento. Eu nunca usei. O dia que eu ponho, ele vai fazer o quê? Vai jogar sujeira em algum lugar. Então é a mesma situação do aditivo de combustível e eu tenho que avaliar o sistema, porque isso pode comprometer o sistema, porque ele vai tirar sujeira de um lugar e jogar para outro. Show de bola. Vamos dar prosseguimento. Vamos lá.
Vamos lá, Douglas, filtro principal. Qual a função dele aí? Como é que ele vai ser utilizado para você fazer diagnósticos em relação a falhas desse elemento filtrante? Conta pra gente aí. Pronto, e justamente, né? Estava até observando aqui os comentários do chat, é relacionado também à micragem, né? O filtro principal, ele tem a função de reter as principais partículas, né? As menores partículas. Então, a micragem, ela é de extrema importância. Se o ideal, um exemplo, é 4 microns, você tem que respeitar, né, a micragem justamente desse filtro. Não colocar, vou colocar o mais barato. Beleza, mas coloque o mais barato com a aplicação correta, com a micragem correta. Porque senão, você não vai estar economizando. Na verdade, você está trazendo prejuízo ali, né, para o sistema. Porque o sistema ele foi projetado para trabalhar com aquela quantidade, né, suportar aquelas partículas, né? Então, no momento que você coloca uma micragem maior, ele vai deixar de reter aquelas micropartículas, trazendo aí um grande prejuízo para o sistema. E com relação a uma obstrução, né, com um filtro obstruído, ele vai criar uma restrição no fluxo de combustível, certo? Diminuindo a quantidade de combustível, a quantidade de fluxo para o sistema de alta pressão e desequilibrando todo o funcionamento do sistema, né? Então aí também, né, entra na parte de diagnóstico. E voltando a mencionar, se você observar, tudo gira em torno da limpeza do sistema. Ah, mas eu troquei o filtro, tá com 10 dias. Ou então, não, troquei antes de vir para a oficina, porque às vezes acontece o quê? O mais barato e o mais fácil. O cara troca o filtro, não resolveu, manda para a oficina. Chegou na oficina, é sistema como Correio, tem que trocar de novo. Cara, mas eu troquei antes de vir para cá, mas tem que trocar de novo. Porque o sistema como Correio, ele vai toda hora recirculando diesel, vai para o tanque, volta para o sistema de novo, volta para o tanque, volta para o sistema novamente. Então, se tem limalha, micropartículas de sujeira, vai bater no filtro novamente. Então, ele tem que ser trocado, é processo. Se não fizer, vai trazer prejuízo para o sistema. Não vai durar nem os 90 dias de garantia. Certeza absoluta. É isso aí. E aí, Daniel, algum comentário? Outro detalhe que eu tenho visto muito errado dentro de oficinas é esse modelo de filtro aí. Então ele vai dentro de um copo, né? Esse copo 100%, né, lacrado ali. Só que pega alguns modelos de carro, como por exemplo o MAN, ele tem válvulas de controle de pressão no copo do filtro. E o que eu tenho que lembrar desse detalhe? Eu tenho que lembrar que eu vejo muito errado hoje. Os caras botam o filtro e enche aquele copo de diesel. Só que o momento que eu enchi, o que acontece? Dentro do copo, ele tem que ter uma pequena porcentagem de oxigênio ali dentro para deixar o diesel correr livre. Então, quando os caras enchem de uma vez o filtro, o MAN acontece muito disso. O cliente vem depois, depois que eu troquei o filtro, o carro está demorando para pegar na partida. E muitas vezes pode ser por causa desse motivo. Porque ele encheu, é igual eu pegar uma garrafa d'água e fazer um furo no fundo dela. Se eu fizer um furo pequeno, a água vai demorar para sair. Mas se eu tirar a tampa lá em cima, onde entrou oxigênio, ela vai ter um fluxo mais rápido. Então a gente tem que avaliar isso, porque o MAN, ele tem uma bombinha lá em cima para a gente fazer, e outros carros têm também. Existem as bombinhas para eu fazer o quê? Para eu fazer uma sangria do sistema. Agora, se eu pego e já encho o filtro e coloco ali, então eu não tive um sangramento legal ali, por quê? Eu tenho um problema dessa falta de oxigênio ali, que sendo pouca, vai ter um problema, e sendo muita também, eu vou ter uma entrada de ar no sistema. Então tem que ser algo meio que padrão ali, que quando eu faço a sangria, resolve esse problema.